Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand, aqueles que estão presentes aqui fisicamente, aos internautas e aqueles que estão também no plano espiritual, mas estão aqui com a gente para mais uma vez prestigiar a palestra de um dos palestrantes aqui da casa, do nosso grupo. Como hoje é a última quarta-feira do mês, a palestra vai ser em português. Normalmente nós temos as reuniões todas as quartas-feiras. Na última semana do mês nós temos uma palestra, onde um palestrante prepara um tema. No caso, hoje será sobre sexo e sexualidade à luz do Espiritismo. Durante as outras reuniões são estudos em grupo, onde alguns de vocês já participaram, estiveram aqui, onde nós lemos as obras básicas, duas das obras básicas do Allan Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos. Mas todas as quartas-feiras nós temos as reuniões ao público aqui. E também são transmitidas na nossa página no Facebook e depois são colocadas também no nosso canal do YouTube. Então, todos bem-vindos a estarem aqui conosco, mas quem não puder, ou estiver em outro lugar na Nova Zelândia, ou no mundo, né, pode participar aqui. As reuniões normalmente são feitas em inglês, né, mas como nós somos aqui, a maioria brasileiros, nós fazemos uma palestra em português, aí o mês seguinte, então no mês de abril, a palestra será, a última quarta-feira do mês será a palestra em inglês. Vamos alternando assim, mas os estudos em grupo são em inglês, mas nós também oferecemos as obras básicas em português. Se a pessoa por acaso se sentir melhor, se sentir mais confortável, mais confiante falando em português, também é possível participar em português. Somos uma reunião bilíngue, ok? Só não falamos Maori ainda, mas em português e inglês a gente já consegue levar. E o nosso grupo também tem as reuniões de segundas-feiras, que é o estudo, é o ESD, né? Quem não sabe o que é o ESD, né? Boa pergunta. Estudo sistematizado da doutrina espírita. É uma apostila compilada pela Federação Espírita Brasileira e nós temos uns cursos onde as pessoas participam de uma forma mais frequente, né? Porque é um curso, né? A lição 2 é um acompanhamento da lição 1 e a lição 3 e assim vai seguindo. As reuniões públicas podem ser aleatórias, a pessoa vem quando ela realmente pode, né? Seria bom que todo mundo viesse toda quarta-feira, mas sabemos que às vezes os compromissos, né, diários atrapalham, mas estamos aqui nas segundas-feiras. Quem estiver interessado a começar o novo curso do ESD, esse ano não começamos ainda, mas é só deixar o nome e a gente pode fazer. Esses estudos são em português, porque o material é em português e a maioria das pessoas que estão interessadas são brasileiras ou entendem português. Tivemos um português que participou também. Enfim, aos domingos temos as reuniões da evangelização, e nós chamamos Children and Youth Spirit Studies, é o estudo para as crianças e os jovens, que são aos domingos também. Não temos mais muitas notícias, acho que é só isso, né? Sim. Então a gente pode começar na leitura Nossa reunião começa com uma leitura preparatória, para a prece inicial. Nós estamos lendo a Agenda Cristã, livro de André Luiz, psicografado por Francisco Xavier. Não temos o slide dessa leitura, mas eu vou procurar ler pausadamente, né? E é o número 14 e é Enquanto. Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida,
enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas, enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual. Muito bem, então assim com essas palavras de aviso e conforto, vamos nos preparando para a prece inicial, sentando numa posição cômoda, confortável, numa respiração tranquila e profunda, abrindo a nossa mente e os nossos corações, procurando deixar todos os problemas do lado de fora dessa sala, nesse local onde nós nos encontramos com irmãs e irmãos em Cristo, no intuito de estudar, analisar e observar a nossa realidade espiritual. Um momento tão curto, mas tão importante. Primeiramente, elevando nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai Criador, fonte eterna de amor e bondade, que nos deu a oportunidade da vida, da reencarnação. Também lembrando a figura serena e meiga e amiga de Jesus, nosso irmão maior, que assim como um dia já disse, quando duas pessoas ou mais se encontram ao meu nome, ali eu estarei. E somos tão gratos por sentir a sua presença, ó Jesus, ó Mestre amado. Também percebendo ao nosso redor a presença dos nossos amigos espirituais, os enviados de Jesus, espíritos benfeitores, divulgadores da doutrina, do Espiritismo, trazida à Terra por Allan Kardec. E nesse momento de comunhão, onde nos encontramos, onde paramos, procuremos criar um ambiente favorável à nossa reflexão, ao nosso estudo, à nossa introspecção. Que nós possamos manter uma vibração positiva e alegre, procurando sempre respeitar a opinião dos outros, para que todos nós, nesse ambiente harmonioso, possamos levar algo de bom conosco. Também agradecemos a presença dos amigos espirituais que aqui estão conosco para aprender dessas palavras e lições que serão proferidas pela nossa irmã Carol. Que os bons espíritos iluminem seu coração e que inspirem durante essa reunião. E assim pedimos licença para iniciar mais uma reunião pública do Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, já falei demais, já fiz meu papel, então agora deixo com vocês aqui a palavra da Carol. Obrigada. Vou colocar isso aqui do lado. Eu vim. Estava sentada, levantar é sempre assim, né? Boa noite para quem está em casa, boa noite para quem está aqui. Durante provavelmente as últimas 3 semanas, que foi quando eu decidi mais ou menos o tema que eu ia falar na palestra, o tema ficou rodeando a minha cabeça, dormi, acordei, pensei bastante, assisti bastante palestra, li bastante. E a ideia de falar sobre sexo e sexualidade, eu tenho certeza não foi minha. Eu comecei a pensar no que eu podia falar nessa palestra e dei uma olhada nas palestras antigas e nas coisas que a gente tem falado, nos temas que a gente tem falado, porque a gente tenta não repetir, né? Então, pelo menos não muito próximo, né? Não fazer no mesmo ano ou no mesmo semestre a mesma palestra. Então eu estava dando uma olhada e aí olhando as palestras mais novas até as mais antigas que eu consegui achar, a gente
que eu tenha visto, a gente não falou ainda disso, não falou por um tempo, né? E fiquei pensando que era um tema muito importante, que era importante não só a gente abrir o caminho para conversar sobre, mas ter certeza também que a gente acolhe, que faz parte da vida e que está aberto para conversar sobre, né? Então, acho que o intuito de hoje é informar, mas também é acolher, né? Então, que a gente inicie um diálogo sobre, se a gente não está acostumado a falar sobre sexo, sobre sexualidade, que a gente torne um assunto um pouco mais natural dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e dentro do Centro Espírita, né? Então, primeiro, qual é a diferença entre sexo e sexualidade? Eu acho que a maioria das pessoas pensa que sexualidade sempre envolve sexo e sexo sendo o ato sexual, né? Mas tem uma diferença entre sexo e sexualidade. Óbvio, sexo a gente sabe quais são as definições do dicionário, né? Que é genitália, feminino, masculino, ou então o gênero, sexo feminino, masculino. E o ato sexual, então sexo pode ser várias coisas. Sexualidade tem também algumas definições diferentes dentro da psicologia, dentro do dicionário, dentro da definição de palavra. E eu anotei algumas coisas que são mais relevantes para o que a gente vai falar hoje. Então, eu não sei se dá para ler, acho que a gente ficou muito pequeno, mas eu vou ler de qualquer jeito. Sexualidade é uma energia que nos... e essa é a primeira definição... obrigada, então você ficou mais fácil agora. Essa primeira definição é uma definição da OMS, então da Organização Mundial de Saúde. Sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso influencia também na nossa saúde física e mental. Então, de acordo com a OMS, uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade. Então, a sexualidade é uma energia, de acordo com Freud, a gente já nasce com a sexualidade dentro de nós, né? Freud, e a gente vai falar sobre Freud algumas vezes, o que é muito interessante, né? Que ele foi o principal pesquisador de tantas coisas, o iniciador de tantas coisas, groundbreaking, né? Na sua época. Imagina se hoje tabu em tantos lugares falar de sexo e sexualidade, imagina naquela época, né? Então a gente sabe que com certeza ele veio com uma missão e eu acho que foi cumprida. Então ele fala que a gente já nasce com a sexualidade, então ele fala sobre fases da vida, da sexualidade, que a gente já tem a sexualidade presente na infância, então ele fala sobre fase oral, fase oral, mas o mais importante do começo, né? Que tá a fase oral, que é do começo. Você não tá me ajudando, porque você estudou isso na faculdade com certeza, não estudou? Falei fase anal também. Fase oral e fase... Qual é a terceira? Fálica, era isso. Então, que a energia já está dentro da gente quando a gente nasce e a gente passa por fases, enquanto a gente cresce, a sexualidade vai amadurecendo junto com a nossa personalidade, né? Assim como o nosso corpo, a nossa personalidade, o nosso físico, material, espiritual, tudo desenvolve, a sexualidade também é assim, e ela amadurece e muda conforme o tempo. Então, ela se integra no modo como nos sentimos, nos movemos, tocamos e somos tocados, e aí não é só tocar fisicamente falando, mas como nós tocamos o outro, como nós nos envolvemos com outras pessoas, como nós tocamos outras pessoas dentro de uma sociedade, não necessariamente romanticamente falando, e somos tocados, ou seja, como nós ouvimos e aceitamos outras pessoas, e ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia em pensamentos, sentimentos, ações e interações.
e por isso influencia também na saúde física e mental. Então, saúde física e mental está 100% envolvida com a nossa sexualidade, ela é parte da nossa saúde física e mental. E nesse final, a OMS também fala que a sexualidade, por ela influenciar na nossa saúde física e mental, ela é também um direito essencial para todo ser humano. Então, todo mundo tem direito a ter sua própria sexualidade, desenvolver a sexualidade e viver com essa sexualidade. De acordo com Freud, então, a sexualidade ela é energia vital instintiva direcionada ao prazer. Então, essa energia vital que faz parte de todo ser humano, que está dentro de todo ser humano e que vai ser desenvolvida ao longo da vida. Sexualidade se manifesta diferentemente em cada indivíduo, de acordo com a realidade e as experiências vivenciadas pelo mesmo. O contexto sempre influi na sexualidade. Então, a sexualidade vai se manifestar diferente, obviamente, em cada pessoa. São traços da personalidade, né, que vão desenvolver essa sexualidade. Cada um lida com ela de um jeito diferente e tem a sua própria. Nenhuma, assim como a minha é diferente da sua, que é diferente da sua, a sexualidade é desenvolvida e influenciada especialmente pelos fatores externos, né? Então, principalmente a nossa criação, né? Se a gente tem alguém que falou sobre isso, o jeito como foi tratado na nossa infância, adolescência é muito importante. A gente vai crescendo e o meio vai ajudando a gente a desenvolver essa sexualidade. Então, por que hoje em dia um pouco mais claro pra gente por que é tão importante a gente ter educação sexual nas escolas, a gente conversar sobre isso em casa, a gente ter esse campo aberto para desenvolver a sexualidade de forma saudável, que ela vire parte da nossa vida e seja tratada com naturalidade para que não se torne um problema no futuro, né? E agora que a gente sabe a diferença, então, entre sexo e sexualidade, a gente pode falar um pouco mais, e agora um pouco mais sobre a função. Perdão, porque meu teclado e meu computador não aceitam em português, eu não sei porquê. Eu consegui trocar para corrigir algumas palavras, mas ele não me dá os acentos. Então fica funkão do prazer, mas é função. Na última vez que eu fiz palestra em português, eu tive que fazer um copy-paste em todas as palavras, dessa vez eu não fiz, eu resolvi deixar sem os acentos. Então vocês vão ver que o vira um apóstrofozinho, que era para não ficar lendo E, mas o resto acho que dá pra gente entender. Então, qual é a função do prazer, né? Primeiro, antes de entrar nessa parte fisiológica, a função do prazer, quando a gente fala sobre evolução, né, é para instigar a evolução humana, né? A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Para fazer a gente evoluir, a gente precisa que, não necessariamente que alguém esteja cobrando, mas que a gente esteja perseguindo alguma coisa. A gente sabe incentivo. Um incentivo, exatamente. A gente precisa de um incentivo, precisa da cenoura ali pendurada, porque senão a gente não se mexe, essa é a verdade, né? Então, evoluindo pelo amor ou pela dor, a gente está sempre buscando alguma coisa a mais, né? Então, isso desde que a Terra é Terra, que o mundo é mundo, desde que o planeta de provas e expiações começou, é assim, né? Com a primeira vida humana na Terra, a gente precisava se alimentar. Então, se a gente não precisasse se alimentar, se a gente não sentisse fome, se a gente não morresse, se a gente não comesse, provavelmente a gente não caçaria, a gente não iria atrás dos animais, a gente não teria mudado de um lugar para o outro quando a comida terminasse, e aí o ser humano começou a desenvolver técnicas de plantio para que ele não precisasse ficar se movendo, começou a desenvolver melhores técnicas para caçar, e aí assim a gente foi evoluindo, a gente inventou a roda para ajudar na locomoção, a gente descobriu o fogo e até chegar no micro-ondas e no que quer que seja que a gente use hoje, na air fryer, que a gente usa para cozinhar hoje. Se essa necessidade não existisse, a gente não teria evoluído o tanto que a gente evoluiu, né? E isso é a mesma coisa com o prazer, né? Se a gente trabalha, por que a gente trabalha tanto, né? Porque a gente tem uma família para sustentar, porque a gente tem hobbies que a gente quer manter, né? Se a gente só precisasse, não, eu só preciso do básico, que é
casa, o básico de comida, eu não tenho prazer nenhum em comer, né? Em alguma coisa você vai ter prazer. Em alguma coisa, nem que seja em ver o outro feliz, né? Se você trabalha mais para ver seus filhos felizes ou seu parceiro feliz, isso tudo está incluído dentro do prazer. Então o prazer sempre vai ser um motivo, um incentivo para a gente continuar evoluindo, para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar se mexendo nessa encarnação e nas outras aqui na Terra. Então o prazer, no que quer que seja, influencia no jeito como a gente vive a nossa vida. E aí, o prazer também influencia muito na nossa fisiologia. Então, o nosso corpo também precisa de prazer para continuar vivendo. E aí, eu assisti umas 2 ou 3 palestras e li um pouco sobre... porque eu comecei a achar muito interessante o jeito como o corpo responde ao prazer e como é importante e como está ligado a essa vida sexual saudável da pessoa. E aí eu comecei a fazer ligações, assim como as palestras que eu vi, algumas não eram nem espíritas, e as pessoas falavam de como isso muda, como o nosso cérebro muda, mas também como o jeito como a gente processa o sexo e o respeito pelo outro e o amor por outras pessoas muda quando a gente tem diferentes tipos de prazer, né? Como a gente processa isso diferente, como a gente se torna pessoas menos egoístas, né? Quando a gente entende melhor como essas funções funcionam. Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem, olha no televisorzinho, vou apontar, o centro do prazer, que é uma parte do nosso cérebro que cientificamente eles chamam de centro de papéis, e a gente chama de centro do prazer. Então, o centro do prazer ele é ativado com diferentes atividades. São diferentes atividades que nos dão prazer, que ativam esse centro do prazer no nosso cérebro. Então, o que é prazer, né? Como a gente estava falando, obrigada. Acho que eu sou pressão para essa. Bem assim. O que eu estava falando, será que eu consigo mudar aqui? Não. O que eu estava falando é que o prazer, a gente tem diferentes tipos de prazer, e prazer é diferente para cada pessoa, né? O que eu acho prazeroso não necessariamente é prazeroso para você, né? Tem pessoas que amam ópera, que elas sentam, escutam, relaxam. Eu não consigo relaxar ouvindo ópera, eu acho extremamente tenso e triste, e por mais que, mesmo quando eu não entendia italiano, eu já achava muito tenso e triste, depois que eu comecei a entender, achei pior. Então, mas nós somos pessoas diferentes, né? Coisas que me dão prazer, que eu sinto relaxada ouvindo, ou que eu gosto de fazer, não necessariamente funcionam da mesma forma para outras pessoas, né? Então, esse centro do prazer, ele é ativado com diferentes atividades. E 92% do centro do prazer é ativado por atividades sexuais, por atividades relacionadas ao prazer sexual, né? Então, só 8% é ativado por qualquer outro tipo de atividade. Então, grande parte do nosso prazer vem do prazer sexual, né? E não necessariamente a gente está falando do ato sexual aí, mas de coisas relacionadas ao prazer sexual, né? Então, é muito pouco, né? Quando a gente pensa 8% e 92%, é muita coisa. Então, quando esse centro do prazer, por algum motivo, é lesionado, o que acontece? Né? Que pode ser... Alguém se enganou. Quando pode ser por um acidente ou por algum motivo a pessoa tem alguma lesão, algum problema no centro do prazer que impede ela de ter essa ativação, né? O que acontece? Primeiro, a ausência de prazer, né? Ela não vai sentir prazer em nada. Se o centro do prazer está defeituoso, ou ela vai ter menos, ou ela não vai sentir prazer, né? E aí, o que essa ausência de prazer traz? Primeiro, depressão, né? Não sentir prazer em nada, não ver prazer em nada, você perde a vontade de viver, né? Você não tem por que continuar vivendo. Se você não sente prazer, não consegue rir das coisas, não consegue sentir prazer em ver as pessoas que você ama, em ver as pessoas que você ama felizes, prazer em fazer as coisas que você gostava antes e de repente você já não sente mais prazer, você para de fazer
todas as coisas, né? Aos poucos as suas obrigações também, você vai parando. Então, primeiro, depressão. Segundo, e aí eu escrevi déficit imunológico, mas tem uma quantidade imensa de coisas no nosso corpo que aos poucos vão parando de funcionar quando a gente não sente mais prazer, né? O déficit imunológico parece ser a coisa mais marcante. Os estudos antigos, recentes, falam muito sobre como pessoas que conseguem, que riem com mais frequência, que conseguem manter um bom humor com mais frequência, que passam pela vida um pouco mais leves, né? Como elas têm uma imunidade muito mais alta do que pessoas que estão sempre vivendo a negatividade, né? Então, como faz diferença esse prazer, né? Vindo de vários lugares, não só do prazer sexual, aumenta então a nossa imunidade e tantas outras coisas no corpo que a gente vai falar ainda nesse slide. E aí, por fim, também pode levar ao óbito, né? Que como eu falei, você vai perdendo a vontade de viver e não necessariamente através do suicídio, mas obviamente pode acontecer, né? Quando a pessoa desiste, não quer mais viver, mas também porque seu corpo ao longo do tempo, os seus órgãos vão tendo diferentes problemas. Seu sistema imunológico começa a baixar, os rins têm uma ligação enorme com o centro do prazer, ele recebe muitos estímulos do centro do prazer, então devagar os seus órgãos vão trabalhando um pouco, vão ter mais dificuldade de trabalhar, você vai tendo outros problemas físicos, né? Então o prazer é essencial para o funcionamento do corpo humano. E quando o centro do prazer, então quando esse pedacinho do cérebro é estimulado em 100%, e aí esse estímulo em 100%, ele é dividido os cientistas que fizeram essa pesquisa, conversando sobre como o centro do prazer é ativado, eles dividiram em duas partes. O centro do prazer, esse 100% de estimulação, vem 50%, eles são recebidos dos estímulos recebidos pelo centro, vem dos órgãos genitais. Então, quando a gente está falando sobre o ato sexual, porque a gente tem 98% do prazer dentro do centro do prazer, vem do prazer sexual, a gente atinge esse 100% de ativação do centro do prazer através do ato sexual. Para atingir esse 100%, 50% vão vir do físico, então dos órgãos genitais, do ato sexual em si, e a outra metade, os outros 50%, vem de estímulos emocionais. Então, a gente, para atingir 100% de ativação do centro do prazer, a gente precisa ter conexão física e emocional. Não é possível a gente ter uma atividade sexual com uma pessoa com quem a gente tem zero ligação emocional, o nosso centro do prazer não vai ser ativado em 100%. Essa atividade sexual vai ser chamada pelos cientistas de sexo parcial. Então, quando a gente se relaciona com alguém e a gente só tem ligação física, essa ligação é chamada de sexo parcial. Quando a gente se relaciona com alguém e a gente tem uma ligação física e emocional, esse é chamado de sexo total. Então, quando o centro do prazer é estimulado em 100%, ou seja, quando a gente pratica sexo total, ou seja, com uma pessoa que a gente ama ou tem alguma ligação emocional, quando tem um envolvimento emocional e físico, o centro do prazer provoca respostas no lobo occipital maior, que é onde a gente tem percepção das cores, dos movimentos. Então é verdade, quando a gente fala a gente está apaixonado, a vida fica mais colorida, mais brilhante, a gente enxerga melhor. Ele também provoca respostas do controle de movimentos, todas as sensações ficam mais intensas, as sensações em volta de nós, o nosso tato ficam mais intensos, a gente consegue sentir com mais intensidade. Provoca respostas no lobo frontal, que é onde fica o nosso processo criativo, onde a gente usa onde a gente utiliza para trabalhar o nosso processo criativo e também, incrível, operações matemáticas. A gente consegue resolver melhor operações matemáticas. E ativa também o nosso sistema límbico,
que é onde ficam as nossas emoções, e provoca um relaxamento profundo, entre outros benefícios. E isso só acontece se você está praticando sexo total. Se você pratica o sexo parcial, você não tem todas essas ativações. E aí, essa é a parte boa. Quando você pratica o sexo total, você tem, o seu corpo recebe muitos benefícios. Não só, obviamente, a conexão e toda a intimidade que o sexo com uma pessoa que você ama traz, mas também benefícios físicos. E uma cientista explicando isso, eu achei incrível ela falando que é como se fosse um reset quando você faz um reboot no computador, você desliga e liga de novo, você reinicia, que é como se o nosso corpo fizesse isso, que energeticamente falando, é como se fosse um reset dentro do nosso corpo, né? Então, quando você pratica sexo parcial, você ainda vai ter um orgasmo, você ainda vai ter um clímax, mas o seu corpo não vai ter essa resposta, porque o seu centro do prazer não vai estar ativado em 100% e não vai enviar essas respostas para as outras partes do seu cérebro. E aí, o sexo parcial também não estimula o centro cardíaco como o sexo total estimula. E o que acontece com essa parte é que os nossos batimentos cardíacos, quando a gente tem sexo total, eles retornam à normalidade 5 vezes mais rápido do que quando você tem sexo parcial. Então, os nossos batimentos cardíacos chegam até a 240 batimentos por minuto. É muita coisa. Para quem usa o Fitbit ou outras coisas, você consegue ver quando você atinge 240 batimentos cardíacos por minuto. É uma corrida intensa, né? E o seu coração demorar 5 vezes mais para voltar à normalidade, que é uma pressão cardíaca enorme no seu coração, é uma pressão no seu coração enorme. Então, essa pressão biológica é semelhante à de uma corrida de 7 km. Então, é como se você tivesse corrido 7 km sem nenhum benefício da corrida. Porque você não vai perder caloria, você não vai ter mais fôlego, você só vai colocar pressão biológica no seu organismo. Então, um dado interessante é que quem pratica o sexo parcial, imaginando uma pessoa que pratica sexo parcial dos 15 aos 40 anos de idade, essa pessoa tem 30% mais chances de ter um ataque cardíaco. Ela tem 33% mais do que uma pessoa que pratica sexo total, né? 33% mais chances de ter eventuais problemas cardíacos, 30% de chance de ter um infarto do miocárdio e 72% mais produção de radicais livres, que radicais livres são os responsáveis pelo envelhecimento das nossas células. Quer dizer, as rugas e os cabelos brancos. Então, essa pessoa que pratica sexo parcial dos 15 aos 40 anos, aos 40, ele ou ela vai ter vivido, a cada ano que ele vive, vai ser como ele tivesse vivido 5. Então, influencia muito no nosso corpo físico. E, obviamente, no nosso espírito também, né? E pensando no que o prazer faz a gente sentir e como faz a gente evoluir, por que as paixões, né, são importantes e quando elas deixam de ser fatores que impulsionam a nossa evolução para serem problemas na nossa vida, né? De novo está faltando acesso. Na pergunta 908 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos respondem que as paixões são como um corcel, corcel é um cavalo, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Então, uma paixão é como um cavalo selvagem, né? Se a gente não doma e
usa para um propósito pode ser muito perigoso, né? Então, quando uma paixão toma conta da nossa vida, quando deixa de ser só uma paixão para se tornar o principal motivo da gente estar vivendo, ou atrapalha a nossa rotina ou a rotina de outra pessoa, é um problema, né? Então, a paixão é saudável até o momento em que você consegue controlar, né? Então, a gente pode ter várias paixões na vida, né? A gente está falando hoje de sexo e sexualidade, a gente está falando então desse lado, mas se a gente pensar que a gente tem, por todas as coisas que a gente tem paixão nessa vida, né? Às vezes a paixão pelo trabalho, eu amo o meu trabalho, mas quando o seu trabalho toma o lugar da sua família ou dos seus relacionamentos, né? Que seja de amizade, familiares, você tem um problema, né? A pessoa workaholic, que só pensa em trabalho, ela tem um problema, né? Tudo nessa vida é equilíbrio. A gente sabe que o caminho do meio é o caminho certo. Obviamente não é o mais fácil, mas é o certo, né? Então, que encontrar o equilíbrio é a parte mais difícil do processo, sempre, né? Então, e não vai ser diferente com as paixões, com os estímulos, com o prazer. A gente tá no planeta de provas e expiações, a gente está aqui para lidar com esse tipo de prova e expiação. A gente está aqui para lidar com esses obstáculos para continuar evoluindo. Então, mais do que oprimir, é saber lidar. Mais do que oprimir, é saber quando se torna um problema que a gente precisa tratar, né? É saber viver com e saber viver saudavelmente com, né? Mesmo que a gente precise de ajuda, né? O que na maioria das vezes acontece, né? Então, quando a gente fala sobre a paixão tomando conta, uma paixão tomando conta da vida da pessoa, e se a gente está falando especificamente aqui de sexo, né? Ele se torna um problema quando... bom, a gente sabe os maiores males, né, da humanidade. Orgulho e egoísmo. Então, a relação com o sexo ou a sexualidade se torna um problema quando ela se torna egoísta, né? Quando a gente passa a pensar só no nosso prazer e esquece do prazer do próximo, né? Quando a gente só passa a usar as pessoas para chegar num prazer que você acha que merece, ou você esquece das pessoas e acaba ali num prazer solitário, que você esquece do mundo, né? Que não consegue mais ter conexão com outras pessoas, porque você está tão cego tentando atingir aquilo, né? Que você esquece das relações interpessoais, você acha que você não precisa mais de pessoas. Então, qual é a influência? Imagina qual é a influência espiritual, né, que a gente tem quando a gente toma esse tipo de decisão, né? Voluntário ou involuntariamente, a gente vai trilhando por esse caminho. Imagina a ordem de espíritos que fazem parte dessa influência, desse momento que a gente vive quando a gente decide viver só por essa paixão, só por esse vício, né? E isso funciona para o sexo ou para qualquer outra paixão, né? Quando pessoas que têm um vício, que são alcoólatras, ou então uma coisa muito mais simples, né? A paixão por comida. A gente, praticamente todo mundo ama comer, né? E quando que a gente perde o controle, né? Quando você come muito e passa mal o tempo todo, é um problema, né? Nosso lar, né, ele fala que ele desencarna e não sabe, você é um suicida indireto, mas como assim? Eu não fiz nada, né? Mas perder o controle, né, de uma coisa que deveria estar ali te alimentando o seu corpo físico, e a gente perde a mão, porque é muito bom, comer é muito bom, né? Então, mas a gente sabe que tem que ter um controle, né? A gente sabe o que a gente não pode viver comendo só o que a gente gosta. Não é necessariamente o que o nosso corpo precisa, né? Então, a gente precisa ter um balanço. E quando a pessoa vive se alimentando, e agora falando figurativamente, não só de comida, mas se alimentando dessas paixões, as companhias em volta da pessoa, as companhias em volta da gente, vão ser espíritos afins, né? Então, que seja de espíritos encarnados ou desencarnados, a gente vai estar surrounded, qual é a palavra em português? Rodeado, obrigada. Rodeado de pessoas encarnadas ou desencarnadas, de espíritos encarnados ou desencarnados,
que pensam e vibram como a gente, né? Então, se nós temos um problema, se a gente pensa nisso o dia inteiro, se a gente vibra, né, se a gente usa essa vibração o tempo todo, esse é o tipo de espírito que a gente vai atrair, encarnado e desencarnado. É assim que a gente faz amizade, né? É assim que a gente começa um relacionamento. Por mais que a gente fale sempre, os opostos se atraem. E a gente se complementa mesmo. Relacionamentos saudáveis são aqueles que acrescentam na nossa vida, né? Que a pessoa tem coisas diferentes de você e ela acrescenta. Mas a gente sempre tem coisas em comum, né? Sempre tem, no começo de um relacionamento, tem que ter coisas que a gente... Nem que seja, a gente vai no cinema porque a gente gosta dos mesmos filmes, né? Ou a gente gosta de coisas completamente diferentes, mas a gente pensa muito parecido, os nossos ideais ou a nossa moral é muito parecida, a gente sempre vai ter afinidade. E não é diferente com os espíritos que estão em volta da gente. Então, toda vez que a gente se alimenta do nosso vício, tem espíritos desencarnados que têm os mesmos vícios que a gente, que estão ali também se alimentando do nosso vício, porque eles já não podem mais praticar o ato sexual, eles já não podem mais comer, então eles precisam dessa energia que a gente que está aqui encarnado vai produzir, né? E aí, será que isso também se aplica no ato sexual, no ato sexual entre um casal que se ama? Será que a gente sempre tem plateia? Isso é assustador de pensar. Todos os encarnados, esse pedaço é do nosso lar, todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhe garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-os contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontra no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. Então, quando a relação sexual é rodeada de amor, de carinho, de respeito, os espíritos que vão rodear a gente também têm as intenções de carinho, de amor e de respeito, e eles usam a força, a energia daquela casa ou do lugar onde a gente está, né, para formar uma barreira e o ato sexual se torna então privado, né? Mas isso depende da gente, né? Depende do que a gente está... Eu estava assistindo uma palestra e a pessoa falava assim: então será que é só fazer uma prece antes e depois? Vai ficar tudo bem? Né? A gente encontra com essa pessoa no Tinder e fala: vamos fazer uma prece? E aí fica tudo bem, né? E a gente sabe que não é assim, né? Então que a energia do lugar onde a gente está... Então imagina também que se... e o Divaldo fala isso em uma palestra também, ele fala: imagina então a energia que você encontra quando, aqui na Nova Zelândia não tem muito isso, né, mas no Brasil, que você vai num motel, né, imagina a energia, né, daquele lugar onde as pessoas vão para uma escapada sexual, é um ato curtíssimo, que normalmente não tem interesse em continuar, pode ser até que seja um casal que se ama, que vá, mas a energia que perdura, os espíritos que ficam ali sempre esperando pessoas novas, né, não estão ali esperando que você venha para rezar com eles, né, que você venha para educar ninguém. Então, o lugar onde a gente está, né, quando você está se sentindo mal e você precisa, eu não estou me sentindo bem, eu queria... um lugar que tem uma vibração melhor, você vai na igreja, você vai no centro, você se sente melhor. Ou quando você vai em algum lugar que você sente que a vibração não está boa e você se retira, né? E sempre funciona assim. Porque com a relação sexual isso é diferente, né? A gente prepara o ambiente para isso acontecer o tempo todo. Então aqui a nossa casa, quando a gente vive um ambiente de amor e de respeito, sempre vai estar protegido, né? E quando a gente pratica, e interessante falar sobre esse ato sexual, eu não estou falando de pessoas só de pessoas casadas, né? A gente não precisa ser casado, não precisa morar junto, desde que tenha o amor, o carinho, o respeito, né? Que tenha a conexão emocional, vai ser respeitado, vai funcionar assim, né? Como no livro. E aqui a parte que ele está falando sobre a reencarnação do Segismundo. E ele está conversando: mas será que a gente vai assistir então como vai ser o ato sexual? E aí ele explica que não, que quando tem amor, então, que é sempre privado, né?
Que horas são, né? Aquele relógio. Ah, eu tenho um relógio. Tem bastante tempo ainda. O papo tá bom. Eu esqueci que eu tava de relógio. Então, e quando a gente... Então a gente tá falando de energia. Que a gente tá ali, antes do ato sexual, a gente, então, a nossa casa tá sempre... Se a gente... sempre se ama, a gente nem sempre se gosta, mas a gente sempre se ama, né? Então que a gente sempre se ama, tenta se respeitar o tempo todo, faz o culto no lar, nossa casa está protegida, energeticamente falando, a gente tenta proteger a nossa casa o tempo todo, o máximo possível. Mas qual é a energia? O que é energia sexual? Que a gente carrega o tempo todo, no que a gente usa, como ela é expandida. É importante saber que a energia sexual está sempre, assim como a sexualidade, está sempre com a gente. E a gente usa ela não só para o ato sexual. A gente pode usar a energia sexual para uma infinidade de coisas. E uma das principais características da energia sexual é que ela, bem somada e canalizada, ela flui a nossa criatividade. Então, aquilo que a gente estava falando sobre o nosso corpo físico e como o centro do prazer manda respostas para o nosso lóbulo frontal, aonde ativa a nossa criatividade, está 100% ligado, né? Então, quantas pessoas encarnaram na Terra e eram músicos maravilhosos, artistas maravilhosos, e quantos deles tinham muitas dificuldades no lado sexual, né? Tinham problemas, vícios, né? Então, são normalmente pessoas que são muito apaixonadas, né? Que entram num relacionamento e têm dificuldades em continuar, que são muito passionais, né? A gente conhece pessoas de todos os tipos, né? Também outros músicos, artistas que não precisavam do relacionamento sexual em si e produziam muito, né? Então, que a gente precisa entender que essa energia sexual ela pode ser canalizada de formas diferentes. Não necessariamente você precisa não fazer sexo para conseguir usar toda a sua energia sexual. O que a gente precisa aprender é como canalizar, como usar a energia, assim como a gente precisa aprender a usar toda a energia do nosso corpo, né? Qual é a dificuldade de sentar para meditar? É que a gente tem energia saindo de todo o espaço do nosso corpo, todas as células estão ali, e os pensamentos vêm, atrapalham, e a gente tem tantas coisas se movimentando ao mesmo tempo, que a gente precisa aprender a canalizar aquela energia, a dispensar os nossos pensamentos, para conseguir renovar as energias do nosso corpo quando a gente medita. E a energia sexual não é diferente, é uma questão de controle, e controle não quer dizer que a gente precise se fechar e não utilizar, né? Ao contrário. A gente vai falar disso no próximo slide. Mas, então, de novo, o Freud fala que sexualidade, ela é energia. Então, tudo que é relativo à sexualidade gera uma energia e se libera e sai do nosso corpo como energia. E é também uma energia que a gente recebe, né? Então, quando a gente pratica o ato sexual, é uma enorme troca de energia. Divaldo fala em uma das palestras também que a energia sexual faz parte da criação do mundo, então ela está também no universo, né? E quando a gente tem essa troca de energia com uma outra pessoa que a gente ama e respeita, que é o sexo total, que tem uma troca de energia completa, ela forma um ciclo de energia muito poderoso, que renova as energias do nosso corpo e um ciclo tão poderoso que pode gerar uma vida, né? Então, não existe energia mais poderosa no nosso corpo do que a sexual. E é incrível como a gente cresce aprendendo que o sexo é uma coisa suja, que a gente não deve mencionar, que a gente não fala abertamente, quando essa energia é uma energia de criação, é uma energia mais pura quando se tem amor, né? Então, quando o ato sexual é total e é verdadeiro, a gente está ali se doando em 100%, né? Então, imagina o que acontece quando a gente não está, né? Quando a gente está ali doando a nossa energia para uma pessoa que não está pronta para receber ou que não está interessada, e pior ainda, a energia que a gente está recebendo de outra pessoa, quando não é uma boa energia, né? Essa troca
Além dos problemas físicos que a gente falou, e das consequências físicas que podem vir depois, né? O ato sexual, não só de doenças sexualmente transmitíveis, mas imagina a consequência de se ter um filho com uma pessoa que você não ama ou tem nada em comum ou que você nunca mais vai ver, né? Então, muitas consequências em tantas encarnações diferentes, mas energeticamente falando, é muito, muito grande a troca de energia. Então, a gente tem que saber que essa conexão não dura ali os minutos do ato sexual, que a gente carrega isso por muito, muito tempo. Então, mais do que só o que a gente está doando, também o que a gente está recebendo e pensando nos espíritos desencarnados que vão estar em volta da gente também. Então, mais do que só a troca em volta com a pessoa, quando não é a energia certa, a gente vai ter também a participação de muitos outros espíritos não bem intencionados, né? Então, eu já falei essa parte, que a comunhão sexual, ela estabelece um circuito de forças quando é recíproco, né? Então, é um circuito de forças, e circuito, a gente fala quando é uma coisa fechada, né? Então, quando é recíproco, é um circuito de forças entre as duas pessoas, né? Muito poderoso, muito forte, onde não há interferência. Essas energias sexuais somadas e bem canalizadas ofereceram incomparável contribuição à cultura da sociedade em todos os tempos. A sublimação ou a transmutação das energias sexuais pode ser realizada mediante a introspecção, a fixação dos objetivos íntimos acalentados sem violência nem rebeldia pelos impulsos fisiológicos, orientando-os de forma saudável e substituindo-os pelas reflexões em todo o seu aproveitamento na construção dos ideais. Essa também é uma adaptação de uma fala de Freud, que aí ele fala, então se a gente sempre vive com a energia sexual, se ela está sempre presente, por que a gente não está sempre pensando e fazendo sexo? Por quê? Porque a gente aplica isso em coisas diferentes da nossa vida. A gente usa essa energia para fazer outras atividades, né? E sexualidade, ela não está só ligada com o ato sexual. Ela também está ligada com relações de poder, ela está ligada com a nossa relação, e aí, muito Freud, né? Com o nosso pai e a nossa mãe. Está ligada com a relação com os nossos filhos, quando a gente os tem. Está ligada com a relação que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa autoestima, o modo como a gente se vê, o modo como a gente admira as outras pessoas. Tudo isso é sexualidade. Então, a gente passa a nossa vida inteira empregando a nossa energia sexual em coisas diferentes. E quando ele fala aqui sobre a incomparável contribuição à cultura e à sociedade de todos os tempos, era o que a gente estava falando antes sobre artes e criatividade. E aí ele fala, mas como isso acontece? Através da sublimação ou transmutação das energias sexuais, que pode ser realizada de formas diferentes. Então, sublimação, dentro do meio espírita, já se foi entendido como eu sublimo isso. Quer dizer que você está rising above, que você está pensando que você é maior do que aquilo. Pode ser interpretado assim, né? Uma coisa que você... eu não preciso de sexo, não preciso mais disso, como se fosse uma coisa suja, né, que você não precisa mais e que você consegue viver sua vida sem. E aí a pessoa vive num casamento extremamente frustrado, onde ela está sempre zangada, briga com o marido ou a esposa o tempo todo, porque nada tá bom, né? O que é aquilo? Você está direcionando a sua energia sexual naquele ódio, nos problemas, né? Então, não necessariamente a relação sexual vai salvar seu casamento, mas a negação do ato sexual e da função sexual em um relacionamento íntimo pode destruir um casamento, né? E a gente precisa, às vezes, eu estava falando antes, de ajuda para descobrir, né, o que está errado quando a pessoa começa a se comportar assim, né? Mas a sublimação, nesse contexto, quer dizer... sublimar quer dizer tornar sublime. Então, usar essa energia de forma sublime, né? Usar essa energia da melhor forma, da forma mais bonita, mais sublime, mais próxima à perfeição possível, né? Então, você pode transmutar, então mudar as energias, focar as energias sexuais de formas diferentes para
o aproveitamento de outros ideais para fazer outras coisas. Então, focar essa energia e usar de formas diferentes, não só no ato sexual. E aí, interessante também, e se não me engano também foi uma palestra de Valdo, eu estava vendo ele falando sobre por que também que a gente não deve ter a expectativa de que a gente vai conseguir fazer isso nessa vida, né? Porque é muito difícil. E aí, eu acho, ele fala, e eu fiquei pensando como que ele, Divaldo, Chico e outras tantas pessoas conseguiram sublimar a energia sexual, focar em outras coisas e viver sem necessitar do ato sexual em si. E fiquei pensando que tem muito a ver com essa comunhão que a gente precisa do ato sexual para estabelecer uma comunhão com outra pessoa. E eles não precisam. Eles estabelecem uma comunhão. O Divaldo estabelece, Chico estabelecia, tenho certeza que continua estabelecendo, comunhão com todas as pessoas que eles têm contato. Porque isso é o real amor ao próximo, né? Eles conseguem amar as pessoas muito diferentes do que a gente consegue alcançar nesse momento. Então, a gente parar e pensar que o ideal nessa vida é ser celibatário e vou usar toda a minha energia sexual para fazer outros trabalhos, acho que a gente vai estar se enganando. De repente a gente não chegou lá ainda. Acho que a gente pode começar menor, tentando amar, focar a nossa energia em uma pessoa, no parceiro que a gente escolheu para amar, para viver junto, mesmo que mude essa pessoa em algum momento dessa vida. A gente não precisa ficar casado para sempre, ou junto para sempre, mas que a gente viva esse amor de forma que a gente consiga trocar essa energia de forma respeitosa e amorosa. E aí, essa frase é super interessante, que a repressão é o oposto da disciplina. Então, o celibato, que é realmente parar de fazer sexo, né, não fazer sexo de forma nenhuma, então uma repressão, né? Principalmente quando ele é imposto, né? Não é a pessoa que decide, ele é imposto. E aí, Joana de Ângeles fala bastante sobre religiões castradoras. E a gente não está falando aqui só, por exemplo, das religiões que acham que o pastor ou o padre não pode ter relações sexuais, ou a freira, quem quer que seja, né? O representante divino não pode ter relações sexuais. Mas a gente fala também de... Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já ouvi palestras espíritas de alguém que dizia que se a pessoa tem tendências homossexuais, ela devia sublimar e como se ela tivesse que dirigir a energia sexual para as outras coisas, para não ter relações sexuais homossexuais, né? Bom, né? E Joana fala isso, usa esse exemplo como religiões castradoras, né? Coisas, o celibato é uma imposição e só vai tornar, e ela usa um exemplo muito legal, que é de um rio fluindo fluindo na natureza, né? Se a gente tenta conter o rio à força e formar uma barreira, um dia aquela barreira vai ser destruída e o rio vai tomar, uma cachoeira, né, muito forte, vai tomar tudo que estiver pela frente. E isso é o que acontece quando você tenta parar a energia sexual. Então a repressão é o oposto de disciplina. Quando você convive com a energia sexual, com a sexualidade, com o ato sexual, quando você convive, fala, trata, e ele se torna natural, e você entende a importância, é quando você sublima, né? Quando ele se torna sublime, quando você consegue conviver com essa paixão, né? Então a solução definitivamente não é parar o rio, porque ele vai fluir de qualquer jeito, né? A disciplina é nada mais do que utilizar esse impulso para o que quer que seja na nossa vida, né? E ela fala muito de culpa também, que aí ela fala que, não vou ler esse pedaço, ela fala que a culpa nos livra rapidamente da responsabilidade, né? Então que se você segura o rio, um dia ele explode e a pessoa sai, é como um escravo que é liberto e não sabe o que fazer com a liberdade e acaba tomando atitudes que não necessariamente ele teria tomado se ele tivesse vivido em liberdade a vida toda, se ele tivesse entendido, tivesse um processo para chegar naquele momento da vida. E aí é quando acontece a culpa,
você sente a culpa e em algum momento da vida você se confessa, conversa com alguém sobre a culpa e você carrega aquela culpa ao invés de tentar resolver. A culpa, ela não pode ser substituída pela responsabilidade. Então, o que a gente precisa saber quando a gente comete um erro, a gente precisa ser responsável por aquele erro e trabalhar em resolver, né? A culpa você carrega, comete de novo, carrega mais culpa, comete mais uma vez, carrega mais culpa. A culpa não resolve. O que resolve é assumir responsabilidade pelo nosso erro. Então, quando a gente tem disciplina, é quando a gente tende a cometer menos erros, porque a gente está mais consciente do que acontece, né? E, então, eu falei um pouco no slide anterior de orientação sexual. Primeiro, a gente tem a pergunta no livro dos espíritos que pergunta se os espíritos têm sexo. A gente sabe que não. Quando a gente desencarna, sexo como a gente conhece aqui na Terra, né, como sexo biológico, então fêmea e macho, feminino e masculino, o espírito não tem, né? Mas a gente sabe que a gente encarna com diferentes gêneros, em diferentes encarnações a gente tem gêneros diferentes, para a gente poder experimentar uma variedade de situações. A gente precisa nascer homem, precisa nascer mulher, e aí existem vários espíritos que eles nascem, encarnam como mulheres várias vezes seguidas e precisam reencarnar como homens em uma certa altura. E de repente esse espírito vai ter atração por uma pessoa do mesmo sexo, muito tempo vivendo com uma orientação feminina e de repente uma orientação masculina, né? Pode acontecer, e o contrário também, óbvio, pode acontecer. E aí Divaldo, Chico, várias outras palestras espíritas conversando sobre. Mas então, o que é normal? E aí, a maior pergunta que sai de tudo isso é: quem somos nós para julgar, né? E o mais importante de tudo, sempre vai ser o amor, né? Todos nós vamos ser julgados no mesmo espaço, que é um espaço de amor, né? Qual é a diferença entre uma pessoa que tem relação com uma pessoa do mesmo sexo e uma pessoa que tem relação com a pessoa do sexo oposto, se as duas se respeitam, se as duas se amam, se as duas mantêm um relacionamento total, né, de respeito, de amor, de carinho, formam uma família, ajudam outras pessoas? Qual é a diferença? Se espírito não tem sexo, se na próxima encarnação a gente seremos pessoas encarnadas diferentes, né? Por que importa tanto, né? O que importa é mesmo o que tá dentro, né? O que importa é o jeito como a gente leva a nossa vida, né? O que importa são as decisões, né? O ato sexual em si sempre vai ser neutro. A intenção é o que torna ele sujo ou sublime, né? Cheguei no final. Então, é só uma frase, um parágrafo de Emmanuel no livro Vida e Sexo, que tá na nossa biblioteca, se alguém quiser pegar emprestado, e é muito fininho, olha, vale a pena ler, porque é bem interessante. Mais bibliografia, muitas coisas de Joana de Ângeles misturadas, eu não anotei todos os textos que eu li, mas eu também li um pouco de Sexo e Obsessão, e Vida e Sexo, e um outro livro do Chico, que eu tenho anotado ali, posso falar no final. Então, na introdução de Vida e Sexo, Emmanuel fala, e é um livro psicografado por Chico: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem precisas pelo mecanismo da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, sempre vai ser sobre amor, né? E Chico falava isso o tempo todo, né? E Jesus, né? A nossa religião é o amor, né? Por mais que a gente seja espírita, a religião que a gente segue é o amor.
Então sempre vai ser o que guia, o que transforma e guia essa energia sexual, sempre deve ser o amor, né? E em uma pergunta no Pinga Fogo, alguém, não é no Pinga Fogo, desculpa, mas em uma entrevista, alguém pergunta para Chico, mas e o amor livre, né? Que a gente está vivendo em tempos modernos, as pessoas podem escolher, e ele ri e fala assim, amor livre não existe, porque o amor precisa de compromisso. É uma coisa pra gente pensar. Obrigada. Se alguém tem alguma pergunta com relação ao tema, podemos aproveitar então a disponibilidade da Carol. Ou um comentário, pode comentar também, Lucas. Vou esperar, se alguém tiver eu tenho muito negativo já. Não? Pode ir. Eu queria sim que você... Não queria polemizar, mas eu queria só saber se você tem algum comentário a respeito da questão do sexo e da idade. Você diz Tanto a idade de se iniciar ou a idade de parar. de parar. Eu acho que eu vou começar pelo mais fácil, que é a idade de parar, que não tem, né? Porque é um ato de amor e de intimidade, de carinho. E uma coisa muito interessante que eu estava lendo sobre, falando quando a gente vai envelhecendo, a minha tia fala isso muito, ela fala, a gente vai envelhecendo e vai perdendo o verniz, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem várias capas, várias proteções que a gente usa frente à sociedade, né? Várias máscaras, e a gente vai envelhecendo e o nosso corpo vai perdendo, a gente vai perdendo esse verniz. E o nosso eu vai aparecendo, né? Então, quantas pessoas vão envelhecendo e elas vão virando, aí fala assim, a pessoa mais velha e aquele que assedia outras pessoas ou que fala as coisas que não devia, né? É só tá aparecendo ali, né? Tá fluindo. Então, quando a gente vai ficando, se a gente não se educa quando mais novo e tenta se instruir um pouco mais e viver essa sexualidade saudável quando mais novo, quando mais velho, só vai se agravar, né? E não tem idade para parar. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito preconceituosa com as pessoas mais velhas. A gente tende a pensar que sexo é coisa de gente mais nova, né? E não é. Se é um ato de amor, de carinho, de sublimação, se é um ato de conexão, as pessoas podem fazer até elas desencarnarem, até quando o corpo estiver apto, né, pode estar acontecendo, né? E esse sexo com malabarismos e outras coisas é uma coisa que se torna desnecessária quando o amor está ali, né? Então, por que não acontecer se as pessoas estão juntas e se amam até quando elas conseguirem ou quando... Mas eu acho também que tem fases da nossa vida que ele vai se tornando um pouco menos presente, porque a gente tem outros tipos de conexão acontecendo, né? A gente vê a energia sexual ali presente em outros momentos da nossa vida, não só no ato sexual. E começar, como a sexualidade está presente sempre, desde que a gente nasce, a gente precisa determinar no entorno, né, com a educação sexual, então com a família, a escola, as pessoas em volta da gente, ou a gente em volta das pessoas, né, tem que ir formando o caráter e tentar dar o máximo de informação para que esse espírito tome a decisão certa quando é certo para ele, para começar, né? O ideal seria quando a gente já estivesse maduro o suficiente para entender tudo isso que a gente está conversando sobre, que a gente sabe que não acontece, né? Que é muito difícil numa sociedade que depende muito do idealismo sexual, né? E Exatamente. Da eroticidade, realmente E a pressão muito dos boa amigos. O ideal seria quando a gente conseguisse entender toda essa conexão espiritual e física e que a gente... E que seria ideal entender tudo isso para conseguir aplicar com uma pessoa que a gente vai ter essa conexão, né? E que a gente sabe que não é muito assim, né? Igual a Mani falou, com a pressão da sociedade, etc., acaba sendo de forma diferente. Mas, importantíssimo nessa parte, né? Tantas vezes quanto se fizerem precisas, a gente vai tentar, né? Então, tentativa e erro. Muito obrigado, Carol. Obrigado. Obrigada a vocês.
Tira isso aí. Eu vou dar boa noite então para as pessoas em casa. Muito obrigada. A gente vai fazer a nossa prece. Muito bem, obrigado a todos que participaram através do Facebook. Vamos agora passar para a etapa final, que vai ser a vibração e o passe. Então, se vocês quiserem continuar em casa, fazer uma prece final, né, e deixando um copo de água aí perto para que seja fluidificada e beber. E nos vemos na próxima semana com um estudo, ok? As informações sobre o tema que será lido está na nossa página na segunda-feira, ok? Uma boa noite a todos, enquanto nós continuamos aqui. Boa noite.